Olá, igreja, boa noite a todos, a paz do Senhor, nesse domingo especial, domingo de comunhão, domingo dos pais. Chegou a hora do culto, chegou a hora de cultuarmos o nosso Deus, o nosso Pai. Se você tiver com a tua Bíblia aí, vamos abrir no Salmo de número 96. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nos reunimos agora como corpo, como igreja, para te cultuar, para prestar um culto ao Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que nos adotou e que nos livrou do mal, que nos fez filhos. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no seu santuário. Te adoramos, Senhor, entregamos esse culto, consagramos o nosso culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te adoramos, te exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora fazer uma oração de intercessão. Eu te convido nesse momento a orar junto comigo em concordância e até mesmo, se você quiser, coloque aqui no nosso chat, escreva ali o seu motivo de oração, os seus pedidos de oração, porque assim que acaba esse culto, a nossa igreja se coloca em oração por cada um dos pedidos que são aqui apresentados. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, neste culto, ó Deus, ao qual nós estamos fazendo, entregando a Ti, Senhor. Nesse momento, também queremos interceder, ó Pai. Queremos suplicar humildemente a Ti, ó Deus, por tantas e tantas pessoas que estão enfrentando problemas como a enfermidade, por exemplo. Ó Deus, visita hospitais, visita, ó Pai, famílias que estão enfrentando doenças das mais variadas, pessoas que estão enfrentando essa Covid, nessa pandemia, Senhor. Ó Deus, esteja restaurando essas famílias, essas vidas, ó Pai, dando saúde, Senhor. Ó Deus, que a Tua mão possa tocar sobre essas vidas que estão enfermas. Oramos, ó Pai, aqui pelo nosso irmão Dudu, que ainda está internado, Senhor, que, ó Pai, a Tua boa mão esteja lá sobre ele, assim como o Senhor já tem cuidado dele nesses últimos dias, que o Senhor possa ali também cuidar, Senhor, de seu corpo, restaurando a saúde dele, ó Pai, tirando as dores, e ó Pai, que colocando ali, ó Pai, Tuas mãos sobre as mãos dos médicos, para que eles possam descobrir, entender e dar o melhor tratamento, ó Pai, o diagnóstico certo, para que Dudu possa, o quanto antes, voltar para casa e voltar para casa bem. Ora, Pai, pela vida dele, Senhor, e tantos outros irmãos e irmãs que estão enfrentando problemas de saúde, Senhor. Ó Deus, eu coloco também diante do Senhor as pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão atravessando problemas financeiros. Ó Deus, que o Senhor possa ajudá-las, que o Senhor possa, ó Pai, ajudá-las, ó Deus, a encontrar novas oportunidades de trabalho, empregos, ó Deus. Não permita que nada falte na casa dessas pessoas e nem de ninguém, Senhor. Ó Deus, mas que elas possam conseguir um novo trabalho, mudar de área, de repente, em seus trabalhos. Ó Pai, aqueles que estão trabalhando, serem promovidos. Ó Pai, terem oportunidades de aprender, de fazer cursos, ó Pai, de se desenvolverem, Senhor. Esteja cuidando de cada um de nós, ó Pai, das nossas vidas profissionais, dos nossos trabalhos, Senhor.
Esteja, ó Pai, também sobre os lares que estão enfrentando problemas, ó Pai, como, por exemplo, de desentendimentos. Ó Pai, visita esses lares. Esteja, Senhor, derramando ali, ó Pai, paz, amor, cuidado, compreensão, Senhor. Que haja, ó Deus, um ato ali de perdão entre as pessoas, para que novamente a paz, a tua paz, venha reinar sobre esses lares, ó Deus. Que haja mais conversa, mais entendimento, Senhor, mais compreensão dentro desses lares, ó Deus. Eu oro, Pai, pela nossa igreja, por cada família da nossa igreja, por cada um que está conosco neste culto hoje, Senhor. Abençoa, Pai, essas vidas, essas famílias, Senhor. Restaura, cuida, Senhor. Transforma, aumenta, ó Pai, a nossa fé no Senhor. E, ó Deus, eu quero também, Pai, em especial neste Dia dos Pais, eu quero, ó Deus, orar por cada pai. Cada pai que se encontra, Pai, nas situações mais diferentes, nas situações diversas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada pai, dando saúde, dando sabedoria. Ó Pai, visita aqueles pais que estão presos, que cometeram, ó Pai, algum crime, que cometeram, ó Pai, alguma situação que os levou a estarem presos. Que o Senhor possa visitá-los, transformando essas vidas, resgatando essas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa visitar esses presídios com tantos e tantos pais. E ali, ó Deus, transformar essas vidas, dando um novo sentido, dando uma nova vida no Teu Filho Jesus Cristo. Visita também, ó Pai, aqueles pais que estão no hospital, Senhor, que estão internados, ó Deus, que estão enfrentando problemas, Senhor. Esteja com eles, ó Pai, com aqueles pais que estão desempregados, com aqueles pais, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, ó Pai, que estão enfermos, que estão, ó Pai, perdidos, ó Deus. Quantos pais foram para as ruas, se tornaram moradores de rua, ó Pai, porque se viciaram, porque, ó Deus, entraram nas drogas, entraram na bebida, ó Pai, ou por algum motivo, Senhor, eles foram parar nas ruas. Que esses homens, Senhor, possam se libertar do vício, possam também, ó Pai, ser acolhidos novamente em suas casas, dentro de suas famílias. Esteja com eles, ó Pai. E eu oro, Senhor, também sobre cada pai de nossa igreja, cada pai, Deus, que está conosco agora neste culto. Esteja os abençoando, seus trabalhos, suas famílias, seus sonhos e desejos, ó Pai. Esteja, Senhor, com cada pai. Nós colocamos todos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, que é o melhor lugar onde nós podemos estar, junto do Senhor, na Tua presença. Abençoe e cuida de cada um, Senhor. E eu oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre cada pai, sobre cada um que está conosco nesse momento. Eu oro, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar, Rê? Vamos. Vamos cantar. Vamos cantar. Então que se cantar, papai. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença que os joelhos vão ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar.
eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. 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 Só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar.
convido a todos vocês que fechem os seus olhos nesse instante, aonde vamos colocar os nossos corações diante do Senhor, para que a palavra que o pastor nos trará nessa noite venha de encontro aos nossos corações. Feche os olhos você também e ore conosco. Deus e louvor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado com a sua presença, Pai. Nós não somos nem dignos de estar diante de Ti, mas o Seu amor é tão grande para conosco e nós Te louvamos e Te adoramos por isso. Nesse instante onde a Sua palavra será lida e será falada, nós pedimos que o Seu Santo Espírito venha como uma faca, meu Deus, como uma espada afiada, penetrar os nossos corações, meu Pai, e tirar tudo aquilo que não pertence a Ti. Senhor, nos faz novos, Pai. Tira tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, transforma as nossas vidas. Que a palavra que será dita possa encontrar conforto nos nossos corações. E assim, possamos ser homens e mulheres, servos e servas, melhores diante de Ti, ó Pai. Abençoe o Teu servo pastor, que do coração dele só saia aquilo que vem de Ti. Que os olhos do Daniel possam estar sempre voltados para a cruz, meu Pai, do Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. E assim, que ele possa sempre fazer a sua vontade na direção dessa igreja. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Wagner. Vamos então meditar na palavra do Senhor nesse dia dos Pais. O nosso culto, vocês já devem ter percebido, está contando aí com a participação de alguns pais e filhos que estão ali representando todos os pais e filhos de nossa igreja. Por isso eu te convido nesse momento, pai, filho, mães, a olhar para um personagem conhecido como o Pai da Fé, ele que compõe, junto com outros homens e mulheres, a galeria de heróis da fé. Estamos falando de Abraão. Vamos então, Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 12 e depois de 17 a 19. Hebreus 11, de 8 a 12 e depois 17 a 19, que diz assim a palavra do Senhor. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. E agora, de 17 a 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Palavras do nosso Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. Abraão experimentou o viver pela fé, confiar plenamente no Senhor, e isso não foi apenas uma vez, mas muitas vezes. Eu convido você a ler aí a história de Abraão registrada lá em Gênesis, e você vai percebendo como
a fé de Abraão vai crescendo. Com os acontecimentos, essa fé vai se desenvolvendo, se tornando forte, firme, uma fé genuína. E Abraão, ele creu verdadeiramente nas promessas de Deus. Por isso que ele deixou a sua terra, Ur dos Caldeus, saiu de sua habitação, de seus parentes, de seu lugar de conforto e foi sem saber para onde iria exatamente, apenas crendo e confiando no Senhor. A jornada de Abraão, que podemos dizer que foi uma jornada de fé, pois ele partiu, como disse, sem saber para onde iria e percorreu cerca de 2.400 quilômetros, impulsionado pela fé, confiando plenamente na palavra de Deus. Nesse texto que lemos, temos relatados aqui dois grandes momentos de sua vida, momentos em que demonstrou que a sua fé estava firmada no Senhor. Abraão então creu nas promessas de Deus. Em o primeiro momento, Deus o chama para que ele fosse para um novo lugar, uma nova terra, da qual Deus prometeu que a daria para ele. E Abraão vai, obedece a esse chamado de Deus. Por isso que precisamos, como pais e filhos, sermos obedientes a Deus, obedientes à sua voz, obedientes ao seu querer e vontade. Por isso, eu me dirijo agora aos pais. Pais, para o que é que Deus os tem chamado? Vocês já pararam para se atentar a isso? Para que será que Deus tem me chamado? O que Deus tem me levado para quê? Para que Deus tem me chamado? Para onde Deus quer que eu vá? Para onde é que Deus quer que eu caminhe? Talvez alguns já tenham essa resposta e já estejam trilhando esses caminhos. Talvez outros ainda não. Ainda estejam pensando efetivamente qual que é o caminho. Para onde é que o Senhor tem me chamado? Será que eu tenho prestado atenção na voz do Senhor? Será que eu tenho reparado naquilo ao qual Deus tem me chamado? Eu não posso te responder assim de forma nominal, mas sobre este chamado, sobre este caminho, sobre o que Deus tem para você. Mas nós podemos nos atentar para alguns pontos e de repente você pode nesses pontos já ir fazendo, obedecendo a Deus e percebendo tantas outras coisas a qual o Senhor tem te chamado. Abraão ouviu o chamado de Deus e partiu em obediência pela fé para receber a promessa de Deus de que a partir dele Deus faria uma grande nação. Então nós podemos entender que foi a partir de sua família. O início da promessa se daria em sua família. Assim, pais, se atentem então para a família, para a sua família. Voltem a atenção para a sua família. Comece então, perceba que ali com Abraão, a promessa do Senhor de uma descendência só poderia acontecer de dentro da sua família. A partir de sua família é que se daria o cumprimento dessa promessa. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você então possa, olhando esse ponto, se atentar à sua família, voltar a sua atenção para a sua família. Cuidem de sobremodo de sua família, cuidem da melhor forma possível de sua família. Pais, isso é direcionado mesmo para cada pai. Cuide de sua família, cuide de sua esposa, cuide de seus filhos, os valorize,
os ame, os abençoe, ensine os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Seja o exemplo de vida para os seus filhos. Viva de modo que eles queiram ser iguais a você e os ajude a irem muito mais longe do que você. Você, pai, precisa ser este exemplo dentro da sua casa. Você precisa fazer com que seus filhos tenham orgulho de você e não vergonha, com que seus filhos queiram ser igual a você, e você irá os instruir a serem melhores do que você, a irem muito mais longe do caminho ao qual você percorreu, aonde você foi, fazendo com que seus filhos se preparem para um caminho, uma trajetória muito maior do que a sua. Esse é um ponto principal, a família, a sua família, porque Deus, ele ama a família, Deus constituiu a família e, portanto, Deus colocou você, pai, como responsável, como sacerdote do seu lar, aquele que ora por e com os seus filhos, aquele que ensina a palavra do Senhor aos seus filhos, aquele que os orienta em todas as etapas de suas vidas, aquele que ensina o filho no caminho que deve andar, no caminho do Senhor, para que ele não venha se desviar deste caminho lá na frente. Deus está te chamando para você voltar os seus olhos ainda mais para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, prestar essa atenção, de ter esse cuidado, esse olhar amoroso, cuidadoso, protetor sobre a sua família. E também, como pais, nós sempre cobramos de nossos filhos a obediência, queremos e os ensinamos a serem obedientes. E ai daqueles que desobedecem, não é mesmo? Queremos sempre que nossos filhos sejam obedientes. Mas nessa obediência, e a nós, pais, também temos sido obedientes ao nosso Deus Pai. Percebam que Abraão foi obediente ao Senhor. E eu te coloco então essa pergunta, como pai, de pai para pai. Você tem sido obediente ao nosso Deus Pai? Nós cobramos a obediência de nossos filhos, mas será que nós temos sido obedientes a Deus? Como é que está essa sua relação com Deus Pai? Você tem sido obediente a Ele, a sua palavra? Muitas vezes, ser obediente pode nos propor um pouco e talvez até muito desconforto, dependendo de como estamos caminhando ou daquilo para o qual Deus está nos chamando. Ser obediente também pode significar sair da zona de conforto. E eu quero estender isso não só a pais, também às mães, aos filhos também, ou seja, a todos nós. Todos nós devemos ser obedientes. E talvez ser obediente pode até mesmo significar sair da nossa zona de conforto, do nosso estado ali de paralisia às vezes. Abraão, ele foi obediente e saiu do seu lugar comum. Podemos dizer ali da sua zona de conforto e foi para um local totalmente estranho a ele, desconhecido. Abraão foi caminhando apenas em obediência a Deus, ao chamado que Deus fez para Abraão. Talvez Deus esteja te chamando para sair da sua zona de conforto e caminhar e trilhar um caminho ao qual Ele preparou para você. Pode ser um caminho novo, como não? Pode ser esse caminho que você começou a trilhar, pode ser o caminho ao qual você já vem desempenhando na sua vida, mas por algum motivo você de repente parou. Sabe, você está trilhando ali pela estrada, por exemplo, e de repente você parou numa área de descanso e está parado há algum tempo.
está ali esperando alguma coisa de diferente acontecer, ou se cansou efetivamente e você decidiu parar. Talvez Deus esteja te chamando a continuar caminhando, a se levantar, a olhar para Ele, se atentar à sua voz, a voz do Deus Pai, e em obediência prosseguir nesse caminho, continuar trilhando esse caminho, ou talvez Deus coloque um novo caminho para você. O que Deus nos chama, o que Deus nos quer é que possamos estar em movimento e não parados. Sair efetivamente dessa nossa zona de conforto, da qual nós muitas vezes, no frio, né, a gente sente isso. Olha, eu quero ficar aqui no sofá, na minha cama, tá tão bom isso. Um bom exemplo que nós teremos muito em breve é da nossa igreja, que está aí em plena reforma. Quando ela estiver pronta, nós não podemos ficar no conforto de nossa casa. Tendo condições, nós devemos voltar à igreja, aos nossos cultos ali presenciais, adorando, vivendo em comunhão com o nosso Deus. Isso é apenas um exemplo, mas talvez na nossa vida estejamos assim. E pode ser que Deus esteja efetivamente nos chamando. Olha, sai da sua zona de conforto e vai para o local ao qual eu estou te mandando ir, um caminho ao qual eu já tinha colocado na sua vida antes, já tinha te chamado antes, já tinha colocado aquele caminho para você, mas você decidiu parar, decidiu ficar ali. Não, levanta e anda, vá, continue caminhando, ou vá então agora por este caminho ao qual eu estou te mandando ir. Por isso que talvez Deus esteja realmente te chamando. Se você está trilhando, continue nesse caminho. Se você por algum motivo parou, Deus está te chamando hoje. Saia desse momento, dessa zona de conforto, desse estado de paralisação e vá para o caminho ao qual eu já te chamei, ou ao qual caminho eu estou te chamando. Deus está colocando isso para você, pai, para você, mãe, para você, cada filho e filha. Caminhos ao qual Deus trilhou para cada um de nós, e Ele está nos chamando a prosseguir, a continuar, a ir ao caminho ao qual Deus tem nos chamado. Por isso, o que Deus quer é que você o obedeça e ouça esse chamado com fé, com muita fé, confiando no Senhor. Em outro grande momento nessa jornada de Abraão, Deus prometeu a ele descendentes. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4 nos diz: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. A primeira promessa era então de uma terra. Para isso acontecer, precisaria então dessa segunda promessa, descendência que se tornará uma grande nação. Vá para uma terra ao qual eu estou te chamando, essa é a promessa do Senhor, e ali você terá a sua descendência, a sua grande nação, a partir de você, a partir da sua família, será feito o meu povo, uma grande nação. A obediência e principalmente a fé fizeram com que a sua descendência, a descendência de Abraão, acontecesse, mesmo Abraão tendo 75 anos quando o Senhor havia lhe feito essa promessa. E olhem só, além da idade já avançada, Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Ou seja, quem olhasse, quem sabia, quem percebesse, não tinha a mínima condição desse casal com uma idade já avançada e a mulher ainda estéril ter filhos.
Mas a promessa do Senhor, ela não falha. Ela se cumpre. Ela é independente de fatores humanos, fatores biológicos, das nossas condições. A promessa do Senhor não falha. E não depende de nós. Ela vem direto do Senhor. Por isso que Deus faz essa promessa para Abraão ali, para Sara, para a família ali de Abraão. E brota dentro dele então um sonho. O sonho de gerar um filho foi dado então a Abraão e Sara. E um sonho que se tornaria gigante, com uma descendência gigantesca. Olhe para as estrelas do céu, para a areia do mar, e assim será então a sua descendência. Mas nesse caminhar de Abraão, ele decidiu improvisar e não deu muito certo. Entretanto, ele continuou crendo. E então veio o filho da promessa. Porque quando colocamos a mão, as coisas não tendem a dar muito certo. Quando desviamos da vontade do Senhor, quando a gente quer antecipar as promessas, espere as promessas vindas do Senhor. Não tente dar o seu jeitinho. Abraão ali junto com Sara tentaram dar um jeitinho, colocando como que Abraão tivesse filho ali com a sua empregada, que ao qual nasceu Ismael. Foi tentar dar um jeitinho nas promessas do Senhor. E Abraão aprendeu com isso. A fé estava então se desenvolvendo mais e mais. Creia no Senhor. A promessa do Senhor, ela não falha. Você não precisa dar jeitinhos. A promessa do Senhor não falha, ela vem no tempo certo, no tempo que Deus determinar, no tempo que Deus colocar, no kairós do Senhor, no momento certo, as coisas acontecem. A promessa do Senhor acontece. Por isso que Abraão ali então continuou crendo, e então veio o filho da promessa, Isaque, e foi exatamente por meio desse esperado filho que Abraão teve a sua maior prova de fé. E ali ela foi provada, aquele que seria o fruto da promessa de Deus. Agora é pedido em sacrifício pelo próprio Deus. Como é que então aconteceria a descendência? E a promessa? Talvez essa poderia ser a pergunta de muitos, e até mesmo de nós. Mas Deus prometeu, agora Ele quer tirar. Mas essa não foi a pergunta de Abraão, porque Abraão tinha fé firmada no Senhor. Ele creu no Senhor, ele sabia que Deus iria fazer algo pela fé. Abraão, então, quando Deus pede o filho em sacrifício, Isaque, pela fé, Abraão estava disposto a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, a sacrificar o seu próprio filho, pois a sua fé estava firmada em Deus e sabia que Deus estava no controle de tudo, sabia qual era o Deus que ele servia, ao Deus em quem ele confiava, sabia que Deus iria trazer uma solução para aquela situação, que Deus iria dar uma provisão iria acontecer. Abraão sabia que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Deus faria alguma coisa, essa era a convicção, a fé de Abraão. Se Deus me pediu, eu vou obedecer, porque Deus tem planos para isso, Deus tem soluções, Deus é o Deus da provisão, e eu vou crer. Eu vou confiar, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E se Deus me pediu, eu vou até o fim. A fé de Abraão fez com que ele viesse a crer na provisão de Deus, na solução do Senhor. A fé de Abraão permitiu que ele continuasse então caminhando e crendo na provisão do Senhor. Ele sabia, Deus vai agir de alguma forma. Abraão tinha essa fé. Deus vai agir de alguma forma. Por isso, e Deus agiu. Deus agiu, não permitiu. Deus sabia exatamente que Abraão estava disposto a sacrificar o filho. E Deus falou, Abraão, pare. Envia o anjo dele ali e fala, Abraão, pare. Pare. Você provou a sua fé.
você provou a sua fé. E ali depois Deus mostrou um cordeiro preparado para aquele sacrifício. Abraão não teve que sacrificar o seu filho. Deus provou a fé de Abraão e Abraão pôde então perceber essa fé. Deus mostrou ao próprio Abraão o quão importante é crer e confiar no Senhor. Olha a importância disso. Por isso, pais e filhos, mães, filhas, toda a família, creiam no Senhor. Pode parecer que o sonho não irá se concretizar, pode parecer que a promessa de Deus não irá se cumprir, mas tenha fé em seu Deus. Ele é o Deus da provisão, é o Deus do impossível, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, você pode crer plenamente no Senhor. Abraão então entrou para a galeria dos heróis da fé, porque tinha uma fé firme no Senhor, porque confiou no Senhor, foi obediente. Ele creu nas promessas do Senhor, as quais se iniciaram então em sua família. Ele responde ao chamado de Deus e partiu pela fé no caminho ao qual Deus o chamou e o mandou ir. E Abraão creu na provisão do Senhor. Mesmo naquele momento de maior dificuldade, a sua fé sendo colocada em prova, ele permaneceu firme e convicto em Deus, em sua provisão, em seu cuidado. Abraão viveu pela fé e não pelas circunstâncias de seu tempo, de sua época. Mesmo atravessando dificuldades, ele confiou no Senhor, porque a sua fé estava firmada em Deus e não nas coisas deste mundo, nas coisas que podem acabar. Por isso eu te chamo e Deus nos coloca isso hoje. Que a sua fé esteja firmada no Senhor e não nas coisas deste mundo, naquilo que pode estragar, naquilo que pode apagar, naquilo que pode acabar. Não, a sua fé, a minha fé. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor, porque Ele é eterno, Ele conhece todas as coisas, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Continue caminhando, continue firme, crendo em Deus, sabendo que o seu Deus é o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso. Abraão mesmo descreveu porque ele iria fazer, porque ele confiava no poder do nosso Deus. E é isso que nós temos que ter hoje. Coloque a sua fé, deposite a sua fé, creia no Senhor e coloque-se diante do Senhor. Não entre nas circunstâncias deste mundo, nos problemas, nas dificuldades que surgirem. Não é ali que você tem que depositar a sua fé, a sua confiança. Não é em pessoas, não é em trabalho, em emprego, não é em situações, não é em dinheiro. Não. A sua fé tem que estar firmada no Senhor. Abraão creu em Deus, percorreu um caminho confiando no Senhor, sem ver ou saber o que estaria à sua frente. Confiança, obediência, fé na palavra do Senhor, fé nas promessas do Senhor, fé no Messias Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos olhar para estes grandes homens e mulheres que nos deixaram grandes ensinamentos, como o autor de Hebreus escreveu lá no capítulo 12, versos 1 e 2. Ele escreveu o seguinte: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. E aqui ele está falando dos heróis, daqueles homens e mulheres que compõem essa galeria de heróis da fé. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada por nós. Porque muitas vezes o pecado nos atrapalha, eu posso dizer em todas as vezes, tentando nos atrapalhar, tentando abalar a nossa fé. Por isso, deixe de lado tudo aquilo que atrapalha e o pecado que tenta nos paralisar e continuemos a correr. Verso 2: conservemos os nossos olhos
fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Tem outra versão que diz que ele é o autor e consumador da fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Por isso que a gente pode olhar então para Jesus Cristo como nosso maior exemplo de fé, daquele que confiou em Deus Pai, e sermos confiantes no Senhor. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo de fé, autor e consumador da nossa fé. Que nesse dia dos pais, todos os pais, filhos, filhas, mães, toda a família, possamos ter uma fé mais firme, forte, genuína, sendo obedientes ao chamado do nosso Deus, crendo sempre na provisão e no cuidado que o Deus Pai tem com cada um de nós, seus filhos. Que nesse dia dos pais possamos olhar para o Deus Pai, crendo. Ele está te chamando a caminhar, a sair da sua zona de conforto, a ir para o caminho ao qual ele já te chamou ou ele está te chamando. E assim, trilhando esse caminho em obediência, crendo no cuidado, crendo na provisão do nosso Deus, tendo esse caminhar, tendo a sua vida firmada no Senhor, com a sua fé firme, fincada, uma fé genuína, crendo sempre no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, nesse dia dos pais, e ó Deus, o Senhor que é o nosso Pai. Queremos, ó Pai, olhar sempre para Ti. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, porque nós podemos aprender com homens e mulheres, como no caso de Abraão, servo do Senhor, ó Deus, que foi ali como pai da fé, que experimentou essa vivência, essa obediência e foi firme na sua obediência a Ti, ó Deus, na sua fé, ouvindo o Teu chamado, percorrendo o caminho ao qual o Senhor o chamou, e depois ali com o seu filho, com Isaac, provando de sua fé, nos mostrando também que nós podemos confiar no Senhor, que devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que ama, é o Deus que cuida, é o Deus da provisão. Ó Deus, aumente a nossa fé, que possamos crer cada vez mais no Senhor e no seu cuidado. Abençoa, Deus, cada pai, abençoa cada mãe, cada filho, cada filha, cada família, Senhor, e nos ajude a termos essa fé firme, convicta, genuína, essa fé firmada no Senhor, para que possamos, ó Deus, percorrer o nosso caminho. Por isso, Senhor, levante aquele que está abatido, levante aquele, ó Deus, que está paralisado, ó Deus, que de repente se acomodou com as circunstâncias, ó Deus, levanta cada um de nós, Senhor, e nos coloque neste caminho, neste trilhar que o Senhor tem para cada um de nós, para que possamos cumprir com o Teu chamado sobre cada um de nós. Que tenhamos um olhar amoroso sobre a nossa família, um olhar cuidadoso sobre a nossa família. Pai, nesse caminhar, possamos cuidar da nossa família, possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e continuar caminhando. Caminhando para aquilo ao qual o Senhor chamou a cada um de nós. Eu oro, ó Deus, agradecido pelo Teu amor, agradecido pelo Teu cuidado, ó Pai, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora nós iremos ouvir as nossas crianças cantando e louvando ao nosso Deus, e logo depois teremos a leitura do envio que será feita pelo Fernando e pelos seus filhos, pela Natália e pelo Nicolas. Meu papai, sim, você é um homem que tem
tudo para trás, para seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé, deixou tudo para trás, para seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa, Deus que me deu pra você, e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como você. No caminho de Deus, mesmo sem Deus, um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa, Deus que me deu pra você, e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como você. Segue o caminho de Deus, mesmo sem ver. Tchau! Minha vida é uma viagem. De vinho. Hebreus 11, versículos 1, 2 e 6. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Oração final! E depois vamos ter o Pai Nosso. E depois vamos todos receber a bênção do Senhor. Oração final! Senhor nosso Deus, amado Pai, agradecemos-te porque mais uma oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de podermos apresentar diante de Ti, Senhor, para Te cultuar e glorificar a Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens nos acompanhado nos nossos passos, Tu tens, ó Deus, abençoado o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, na pessoa do Teu servo, pastor Daniel, e os membros, Senhor, que compõem o corpo de Cristo. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra edifica-nos mais e mais no Teu caminho. Aceita a nossa gratidão, perdoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria e força do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre cada pai que está espalhado sobre a face da terra, sobre todo o povo de Deus, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O meu Pai é um presente
chegamos ao final de mais um Culto! Esse culto especial, onde nós adoramos ao nosso Deus, onde nós também agradecemos a Deus pela vida de cada papai. Nesse culto, onde alguns pais representaram os pais de nossa igreja, eu quero agradecer a participação de cada um que fez uma parte, uma oração, uma leitura, e também a vocês que junto conosco participaram deste culto nesse dia. Agradecemos mais uma vez ao nosso Deus por essa oportunidade de podermos louvar, de podermos adorar ao nosso Deus, e agradeço a vocês também que ficaram conosco aqui neste dia adorando ao nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe a cada papai, onde quer que esteja, que todos estejam juntos, guardados, amparados pelo nosso Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias e tenham uma semana abençoada pelo nosso Deus. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado, tchau.